Salve! E aí? Começando mais um programa Roda de Polga aqui diretamente da Avenida Paulista, esse lugar ícone aí das lutas. Bom, é o nosso bate-papo sobre cultura, entretenimento, arte, skate. Isso aí, aqui diretamente da Avenida Paulista, do alto da Avenida Paulista. Bom, queria agradecer nossos parceiros de sempre, Federação Paulista de Skate, Instituto Modernista e a Rede TVT. Apresentando aqui estou eu, Henrique Celso HC, pai, filho, artista, skatista, cara legal, acho. E o nosso professor Bruno, presidente da Federação Paulista de Skate, também militante do Quintal do Ipiranga também, um lugar ícone do skate, né, as ladeiras ali do Ipiranga, agora com uma pistinha maneira lá também. Hoje a gente está aqui com um convidado firmeza, vocês vão se impressionar. Vou fazer uma breve descrição aqui, mas tem muito mais coisa para falar e a gente vai fazer durante a entrevista. Jornalista, escritor, participou de diversos debates aí na TV político, principalmente nos últimos tempos de eleição. Tem alguns livros lançados e é skatista. O principal. É isso aí. Estamos falando de César Calejão. Salve, meu irmão. Salve, gente. Obrigado, Henrique, Bruno, toda a galera da produção aí. Obrigado por me receber no programa. É uma honra estar aqui com vocês. Valeu, irmão. Salve. A honra é nossa. Tem uma pessoa com conteúdo tão legal político e é skatista, é da nossa turma, é da nossa cultura. Isso é... Vou começar com uma pergunta meio básica, mas para a galera também se situar. Fala um pouco sobre sua vida, infância, da onde você vem, bairro, cidade. Tá. Conta um pouco sobre esse início, juventude, até chegar nos dias de hoje como uma referência aí de comentarista, principalmente nessa questão política e tal. Pô, obrigado, Henrique. Obrigado pela deferência, pelo carinho. Cara, eu nasci no Ipiranga. Eu nasci numa ruazinha que chama Teodoro Beurepaire, que é uma rua pequena ali no Ipiranga, que fica a uns 500 metros de onde antigamente era a entrada do Heliópolis ali, da favela do Heliópolis. Aí depois aquilo ali mudou, virou a estação do Sacomã e tal. Eu nasci ali no Ipiranga e fui criado a vida inteira no Ipiranga. Eu fiz faculdade de jornalismo, comecei a andar de skate muito antes disso, né? Eu tava brincando com você nos bastidores que as pessoas falavam, pô, você ainda acha tempo pra andar de skate? Eu falei, não, eu ainda achei tempo pra fazer outras coisas, né? Skate é nosso estilo de vida, faz parte da vida. Exato, né? E enquanto eu puder ficar de pé, hoje o joelhinho pra manobra de giro já começa a doer um pouco mais, mas enquanto eu puder ficar de pé, eu quero andar de skate. Então, foi isso, cara. Eu nasci, fui criado no Ipiranga, comecei a andar de skate enquanto criança ainda, com aqueles skates peixinho, tênis Stamper, isso aí eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Você está falando naquele boom do skate, pela sua idade ali, 88, 87, que foi um grande boom do skate. Teve uma explosão na década de 80. Aí tinha Sérgio Negão, as referências Mureta. Essa galera, que Tron. na época eu não conhecia ninguém, eu era uma criança, minha mãe me deu um board e falou assim, vai brincar de skate, eu brincava na quadra do prédio, sem bater olho, não tinha você pop, não tinha nada. andava na rua, você não chegava aí pegar ali perto, por exemplo, São Bernardo, que era um lugar razoavelmente perto. Não, eu era criança, nem na rua eu andava, sendo honesto. Eu andava na quadrinha do prédio ali, criança, brincando mesmo, sabe? Não batia nem pop, era só ficar em cima do skate brincando mesmo. E aí eu comecei a pegar onda, já criança ainda na praia também, com 11, 12 anos, quando eu ia de fim de semana com a minha família, assim, de uma vez por mês e tal, pra Itanhaém, a gente ia. E aí eu entro na faculdade e conheço o Henrique Banana, que vocês também conhecem, que é um cara que... Hoje trabalha na CBSK, faz uns eventos trampos com a gente. Legal, Isso. federação. E o Banana foi um amigo, virou meu irmão, assim, ao longo da vida. E quando eu tive contato com o Henrique, eu já pegava onda e tal. Quando eu o conheci, ele falou, eu dou um rolê de skate. Eu falei, pô, que legal, eu surfo e tal. E o Henrique sempre se conduziu de uma maneira muito humilde, sabe? Muito simples. E ele falou, eu dou um rolê. Eu falei, legal, cara. Ele falou, pô, tô com skate aí no carro, vamos lá pra você dar uma olhada no board e tal. E aí ele pegou o skate assim, jogou no chão e deu um flip assim, sabe? Eu nunca tinha visto na época. Isso aí deve ser tipo 97, sei lá, 98. Eu já tinha visto em vídeos, VHS, mas eu nunca tinha visto presencialmente alguém flipar um skate. E aí ele deu um flip, eu falei, porra,
Você anda não, mano. Você arrebenta nessa parada. Que porra é essa, velho? Você anda muito. Aí ele todo humilde, assim, simplão, sabe? Tipo, ele anda muito mesmo, né? até hoje. Até hoje. Ele tá com 51 anos hoje. Continua andando muito bem. Referência. E, pô, a simplicidade, a humildade com que ele se conduziu me conquistou, tá ligado? Eu falei, puta, eu quero fazer isso aí também, que negócio legal e tal. E aí, umas 2 semanas depois, ele pegou e apareceu com o skate montado e falou, aí, ó, você falou que você quer começar a andar, toma, me deu um skate. Cara, o Henrique me deu muita coisa. O cara me deu eixo, roda, tênis, skate montado. O cara me coisa deu boa, porque ele é profissional. né? É só coisa boa, exatamente. Mas o cara me deu um skate shop de coisa assim, sabe? Legal. Ao longo da vida. E nada, ele poderia ter dito, beleza, mano, gosto de você é meu brother, mas porra, entendeu? Aí vai te vender, sei lá, o que seria hoje um truque independente por 600, 700 conto, eu te faço 200 conto, só pra fortalecer meu lado também. Sim. Nunca, mano. O cara sempre chegou e me deu os baratos, tipo, tá aí. Mas o skate tem muito disso, né? Tem, muita camaradagem. Muita camaradagem, assim, principalmente nos lugares periféricos também, assim, a galera ajuda muito. A molecadinha vem com aqueles skates tudo torto, uma roda menor, se eu pensei um truque. Ele quando remar na descida, né, mano? Quando quebra a peça na sessão, sempre tem um pra salvar, né? O skate sempre foi muito solidário. Sempre. Mas é claro que também tem essa questão do comércio, porque a galera precisa sobreviver, Sim. A gente entende. Mas ele sempre foi um esporte, uma cultura muito solidária e parceira, né, nessa questão. Sim, mano, sim. Puta, então, que legal. Isso aí é um pouco da minha história, cara. E aí eu comecei a andar cada vez mais, sempre colando com o Henrique nas pistas. Ele, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. E aí, a partir de 2005, 2006, não lembro, quando reformaram o Campon ali, a pista de São Bernardo. 7. Por aí, 7, né? Inaugurou 7. Começou em 6 e inaugurou 7. Então aí, a partir daí, eu comecei a andar direto mais em São Bernardo. Mas a primeira pista que eu andei mesmo era uma pista que chamava Parque Espacial, que ficava em São Bernardo. Lembra dessa pistinha? Uma pistinha pequena muito e tal. Muito boa, por sinal. Ela foi destruída. Ela foi destruída por alguns problemas que teve na praça, né? De violência. Mas foi uma leva que foi feita ali no ano de 97, de 5 pistas, aquele mini ramp do Hollywood, tradicionalzão. Isso. Jordanópolis. Isso, no Jordan. Pauliceia, né? Porque é muito próximo ali do Ipiranga, então e esse do Espacial que era mais legal em termos de formato, né? Um dos convidados nossos é o Rotatório, quem desenhou essas pistas aí, hein? Olha só, não sabia, que vai legal. Vai estar junto com a gente também no programa. Manda um salve pra ele. Isso aí, cara, essa foi a primeira pista que me fez, de fato, falar, puta, eu vou ser skatista pro resto da vida. Legal. Porque ali é que eu aprendi a dropar. Até então eu só dava popzinho, olho, assim e tal. Nunca tinha dropado de rampa mesmo, sabe? E aí quando eu comecei a andar ali em 97, 98, acho que por aí... isso aí pegou de fato, entendeu? Aí depois quebraram essa pistinha. Quebrou. Aí fui pros outros lugares aí. Eu queria te perguntar sobre o que mudou na relação... Aí eu vou botar você mais jovem nessa leva que você já começa a andar ali com 17, 18 anos. O que mudou, assim, um pouco na sua percepção de mundo, do jovem skatista para o adulto skatista? Eu, enquanto jovem e... Claro que a gente cresce, é natural, mas Sim. Qual é a sua percepção daquela época para hoje? Cara, Henrique, eu te diria que isso um pouco que a gente estava conversando no bastidor, com relação ao skate em si, eu tinha uma visão mais ingênua do esporte, da nossa comunidade. Eu achava que a nossa comunidade era contra a cultura, que a gente lutava por emancipação, que assim, contra o capitalismo, esse tipo de coisa. Eu tinha uma visão mais romântica, entende? E eu acho que o esporte era muito menor do que ele é hoje. Rarissimamente você via skate em mainstream, em mídia mainstream, né? E então eu tinha um pouco essa ilusão de que, todo skatista é contra a cultura, é um cara mais inclinado à esquerda, é um cara que luta por emancipação popular e esse tipo de coisa. E hoje essas coisas estão colocadas. Ficou evidente que não é o caso. Ficou evidente que tem muito skatista reacionário. Ficou muito evidente que tem gente que apoia todo tipo de absurdo e barbaridade. Então acho que um pouco isso, cara. A diferença... A minha paixão continua sendo a mesma, tanto pelo surf quanto pelo skate. No surf os caras dizem grome, né? Que você é um grome, que você tem energia de criança, assim. Eu continuo tendo essa energia, tanto para skate quanto para surf. Eu tenho vontade de pegar o skate
e manobrar na garagem de casa quando eu não tenho tempo, sabe? Eu desço 15 minutos entre uma live, uma entrevista e outra e bato um olhozinho, dou um flip só pra suar mesmo, assim. E com o surf é a mesma coisa. Uma satisfação pessoal, cara. né? Então isso continua a mesma coisa e eu acho que enquanto eu viver... sempre foi muito doentia a minha paixão por skate e por surf, sabe? Foi... Até hoje, cara, eu brinco que as pessoas contam carneiro e quando eu tô muito estressado, essa parada que tá acontecendo aí ultimamente e tal, eu fico imaginando linhas na minha cabeça, sabe? Então aqui eu vou jogar um big spin, ali eu vou dar um ollie, roll-in, depois eu vou dar um flip to fake, eu vou montando linhas na minha cabeça até dormir de fato, entendeu? Isso tem um valor terapêutico. É tipo a ovelha que se passa no... Ó, a galera nunca viu você andando de skate, de repente, que tá vendo a gente aqui na TVT, a gente vai passar uns videozinhos aqui na legal, TV. Mano. Solta aí, equipe. Ó, tá vendo aí, galera? Rolezão, hein? Faz o Não é de rolê mentira, mesmo, não. ó. Passou Obrigado, andando em São Bernardo, Paulista. Já Manifesto. Ok, Manifesto. Ó, lugares aí tradicionais Pista, do skate. rua, overall. Overall. Você falou um pouco dessa questão de quando jovem, né? Tinha esse olhar mesmo, uma comunidade do skate. A gente tem um olhar, porque o skate ele é oriundo, principalmente esse contemporâneo, final dos anos 70, 80 para cá, ele tem uma ligação cultural muito forte com o punk, com o hip hop, que são culturas bem estabelecidas, questão ideológicas também, né? Sim. E aí a pergunta é, em cima disso, essa coerência do skatista ser uma pessoa hoje conservador, alguns, né? Se eu puder emendar, por favor, já na pergunta, o que eu acho muito interessante isso, né? O skatista de repente vira um conservador, né? Vamos dizer assim, mas será que não era a tua visão que já romantizava isso na época? Porque a gente consumia um skate que é um skate estrangeiro, né? Não é um skate nacional, vamos dizer assim. Então a própria cultura punk, a gente consumia muito do que vinha de fora. Sim. E de repente isso já não veio enlatado com uma coisa que não funcionava. Sim, eu acho que sim, cara. Eu acho que a minha visão era um pouco romântica, porque eu tinha poucas referências do que a coisa, enfim, funcionava mesmo. Eu acho que você tinha ali todo um conjunto de coisas que me levavam a crer que skatista tá mais inclinado a propostas revolucionárias, à esquerda, é contestador, é cheio de atitude, esse tipo de coisa. E acontece que os seres humanos são incrivelmente complexos, entendeu? Você pode ser skatista e pode ser reacionário ao mesmo tempo, como a gente viu de fato aí acontecer com muita gente. Vários. Sim, e até falando desse assunto, porque assim, nos anos 80, a gente via, assim, principalmente eu que morei sempre na região do ABC, a gente via muito skatista, punk, hip hop, participando dos comícios políticos, principalmente dos partidos de esquerda. Sim. E ali todo mundo dentro de uma comunidade, cada um dentro da sua particularidade, mas juntos. Isso anos 80. Passa anos 90, a gente passa anos 90 ainda a gente teve um flash com isso, mas passa 2000 a gente já não vê mais isso, né? Essa questão da participação do skatista nesses movimentos também, de alguma forma, políticos, né? Será que não... E aí a gente fica pensando, será que essa questão anárquica do skatista, de repente, não fez com... Porque o que a gente vê hoje ainda é muito skatista com atitude. O cara vai lá e reforma a praça da casa dele. O cidadão de bem não reforma a praça da casa dele. Não vai lá tampar buraco, montar um quarter para ele andar. Ele não faz essa intervenção direta. E o skatista faz.
Mas, de repente, será que esse conteúdo anárquico do skatista não fez com que ele demonizasse muito a política, numa sociedade que já demoniza muito a política? Então, de repente, o partido de esquerda, ele vira o que virou, né? Em 2014, 13, 15, 16, esse processo, né, de demonização política. É um ótimo ponto. Eu acho que sim, eu acho que tem a ver. Eu vejo... geralmente, skatistas são muito encerrados em si mesmo. O cara não quer saber muito de qualquer outra coisa, entendeu? O cara quer andar de skate, qualquer coisa que fuja daquilo, não, essa não é muito a minha parada e tal. Uhum. Então, acho que pode ter a ver, sim, esse é um ótimo aspecto que você ressalta, Bruno. Pode ter a ver com essa mente excessivamente rebelde, anárquica e tal, rechaça a política institucional, muito porque o cara não entende a complexidade da sociedade na qual a gente vive e ele não percebe que a política institucional é um instrumento fundamental de gestão societária. Só dá pra mudar por ela. Não tem muito como, entendeu? Então aí o cara acaba incorrendo na parada de que, mas político é tudo corrupto, etc e tal. O que eventualmente não deixa... É uma generalização estúpida, mas tem muita corrupção na política institucional. Sim. É inquestionável isso. Sim. Agora, o fato é que a política institucional é o caminho que a gente tem para promover qualquer tipo de mudança significativa. Mas esse tipo de pensamento crítico é uma disciplina específica, entende? Não é... Como é que eu digo isso, cara? Você não vai aprender andando de skate fazendo natação. Você entende? Mas eu quero me preparar para andar de skate. Você até pode, você vai ter um pouco mais de cardiovascular, mas você não vai aprender a dar flip nadando, entende? Uhum. Com pensamento crítico, é a mesma coisa. Sim. Você não vai ter uma mente crítica andando de skate, ou fazendo curso de engenharia, ou qualquer outra coisa. É algo muito específico que você precisa estudar algumas disciplinas, história, sociologia, coisas muito específicas que remetem a como a tua sociedade se constituiu e como ela funciona atualmente. Sim. Se você não entende isso, por que você não quer assistir, por exemplo, um jogo de cricket que os australianos adoram? Porque você não entende como o jogo funciona, irmão. Vai ficar, não tô nem entendendo o que está acontecendo. Sim. Então, muitas vezes a gente demanda para os caras que, assim, eu falo um pouco disso no Esfarrapados, mas você tem que ter pensamento crítico. E imagina que a metáfora aqui é o xadrez, tá? O cara não sabe que o cavalo anda em L. O cara não sabe que o bispo anda na diagonal. E aí você fica insistindo com o cara que ele tem que ter atenção porque tem uma determinada estratégia de meio de jogo que ele precisa estar atento. Como é que ele vai estar atento? O cara não sabe nada, velho. Você tá pedindo para ele prestar atenção num negócio que ele desconhece em absoluto. Desconhece o básico. Total. E eu queria... interessante você falar sobre isso porque é um gancho de uma pergunta até. Você acha que a gente sofre com o elitismo cultural? Porque assim, a gente tá falando... Que basicamente, o tema do seu último livro. Tem a ver com o seu livro. E é interessante porque é o seguinte, a gente está falando de uma massa de skatista que é pobre e que vendem um sonho, que a gente conhece skatista parceiro e profissional, que o cara saiu, de repente, na capa de uma revista. Hoje não tem mais tanta revista, sim, mas assim, o cara sai na capa da revista, tudo, mas o cara é extremamente pobre, miserável assim mesmo, de condição de vida. Sim. E aí... vem uma elite, elite do skate, elite burguesa, claro, ditando uma cultura, vendendo uma ilusão pro pobre que não tem condição, que é a maioria. Então a pergunta é, a gente sofre com esse elitismo cultural vindo oriundo de uma elite burguesa? Sim. E skatista também. Sim, muitas vezes. Que é a sociedade. Claro, surfista, skatista, muitas vezes as pessoas praticam esses esportes. O que eu trabalho nesse livro, no Esfarrapados, é uma força social. Vamos falar sobre ele um pouco. É uma força social, que eu chamo de elitismo histórico-cultural. Por quê, cara? São 308 páginas, eu vou tentar resumir da forma mais sintética que eu puder. O elitismo histórico e cultural, essa categoria com a qual eu trabalho, é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma gramática da desigualdade e, em última instância, uma hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico da nação. Então não é só que as elites emitem os seus desejos de cima para baixo. É que existe uma força social
que é mais complexo do que isso, tem valores dialéticos, que eu não vou me estender muito, porque senão a gente precisaria de uma hora inteira para falar só disso. Mas as elites já se formam com base nessa força social que atua na sociedade. E uma vez constituídas, essas elites, que eu chamo no livro de classes favorecidas. Porque elite, mano, passa a falsa impressão de que essas pessoas são mais capazes, que elas são mais dedicadas, que elas têm propriedades que se aplicam só para elas e que, portanto, elas merecem ter aquilo que elas têm. E aí tem até uma pergunta em relação a esse tipo de elite. Ela é baseada única e exclusivamente no capital financeiro? Ou essa elite tem também um capital que vai de acordo com o campo que ela atinge? Porque, por exemplo, no campo acadêmico, o capital financeiro não é bom para praticamente ninguém do campo acadêmico, mas a publicação numa revista A1, ela tem ótimo ponto. Um nome. Sim. Ou no skate, e aí vamos traduzir para o skate, não é o dinheiro que o cara ganha. Nem a revista que ele sai, mas é a trick que ele tem no pé, o quanto ele anda de skate. Vamos dar um gapzinho, um pausazinho, aí a gente já vem com essa resposta. Fechou? Salve! Voltando, pergunta do Bruno. Tá com você a bola, Bruno, depois César. Só pra gente retomar, entender um pouquinho se essa elite ela é balizada pela questão financeira única e exclusivamente, ou se a gente tem aí um balizamento por outros tipos de valores ou de, vamos dizer, de capital social, né? Ótimo ponto. Capital social, por exemplo, é um termo do Bourdieu, que é um cara que eu utilizo nesse livro. Ótimo ponto, Bruno. Veja, a financiarização do capital, ela é a parte mais aguda de um processo que tem agora 200, 300 anos. Mas ela não é a única forma de distinção no sentido de formar categorias que sejam usadas para esse propósito ao qual você se refere. Veja, por que é tão complicado muitas vezes, cara? Marx escreveu uma obra que chama O Capital. Esse cara escreve 3 tomos gigantes de 1.000, 1.200, 1.000 e tantas páginas cada uma. Você tem que ler o primeiro tomo inteiro para, no 24º, 25º capítulo, ter uma notinha de rodapé que ele te fala o seguinte: o capital é um processo. O capital não é um volume, um montante de dinheiro. O capital é um processo que expropria a classe trabalhadora na transição do feudalismo para o capitalismo, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo arranca o que ele chama de mais valor. Ou seja, o cara se apropria da maior parte daquilo que a nossa classe trabalhadora produz. Tá escutando aí, skatista? Isso serve pra nós, hein? Presta atenção no que nós estamos falando aqui, que o César tá falando, por favor. Você que é patrocinado, inclusive isso também serve pra principalmente. Preste atenção no que o nosso parça tá falando aqui. Exatamente. Pra galera da cultura também, a mesma coisa. Não é um assunto fora da nossa bolha, não. Não, muito pelo contrário. Tá dentraço da nossa bolha. Esse é o capital. Esse processo é o capital. Então, para ser explorado, até então, você precisava montar algo, produzir algo, vender algo, para que você conseguisse empregar as pessoas e, nesse sentido, você tira mais valor do que aquilo que aquela pessoa produz. Com a financiarização do capital, que é isso que o Bruno está falando, nem isso você precisa. Você simplesmente fala, vende, compra, você ganhou $1 milhão com a bunda sentada no pudim em algum lugar, em algum canto do mundo, e você está operando mercados de outras partes do mundo. A questão aqui é que isso representa um passo além de agressividade naquilo que Marx propõe que é o capital. Mas a gente vive um modelo de sociabilidade que é extremamente elitista. Então é por isso que você se sente compelido a dizer o seguinte: esse mano é dagger, então ele não é skatista de verdade. Esse mano não dá flip, então ele não é skatista de verdade. Não. Entendeu? Vão se criando categorias de distinção pra dizer quem é skatista e quem não é, mano. A galera do long sofre com isso. Esse mano anda de long. Ele não é skatista. E que no fundo também faz parte da construção do skate que temos hoje. Lógico. Como o Patins também faz. Lógico, mano. E quem é alguém pra dizer que você não é skatista porque você anda de snakes, porque você anda de long, porque você anda... Entendeu? Agora, tem uma cartilha, né, para isso? Exato. Isso acontece... E tem, né? A cartilha existe. Eu falo pra todo mundo que acho que a maior subversão que eu já fiz na minha vida foi um cara do longboard virar presidente da Federação Paulista de Skate. Então. E aí agora todos os skatistas
de street, de parque, tem que ouvir um skatista de longboard, né? Eu acho que é a maior subversão que eu pude fazer na minha vida. Sim. Mas existe uma cartilha. Essa cartilha, ela existe e a gente veste ela. Eu, do longboard, vesti ela e muitas vezes. Sim. Então, quando ia no Go Skate Day aqui, por exemplo, que sempre teve, né? O primeiro da América, né? E aí depois o Go Skate Day. E a gente ia de longboard e a gente não tava naquele meio. A gente era xingado. Entendeu? No coisa. E, assim, e por pares nossos. Não é que eu era xingado pro cara que não gosta de mim, é o cara que não me conhece. É o cara que veio muitas vezes do mesmo buraco que eu vim. Porque é um modelo de sociabilidade que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção. É isso que eu proponho nesses Farrapados. Então não tem limite. Mesmo entre os skatistas que andam de skatinho, você tem outras categorias que... mas você é patrocinado por uma marca inferior à minha. Ou você não manda flip nose slide no rail que eu... Tá entendendo? O elitismo todo... cultural pesado em Exato. cima. Por que a importância do elitismo histórico e cultural é entender que a gente tem um modelo de sociabilidade que organiza os nossos arranjos com base em categorias de distinção o tempo todo. Mesmo dentro de um determinado grupo, essa dinâmica se aplica. Você continua tendo a distinção como processo primário de organização da vida social. E ali, né, só pra deixar claro pro skatista ali, malandro, ou você manda ou você é mandado, né? Não tem muita outra opção, né? Que nem diria o Bourdieu, né? Ou você conserva o poder ou você subverte ele, porque não tem outra opção. Né? A gente tá conversando aqui e o editorial desse programa é sobre isso, sobre a emancipação, trazer conhecimento. Quero te fazer uma pergunta bem direta. Uma boa manobra ou um bom esculacho no Constantino? O que foi mais prazeroso? Explique. Eu gosto dos dois, viu, cara? Mas você sabe que assim, Henrique, esses debates ali, entre aspas, que vocês me viram fazer com o Marco Antônio, com o Rodrigo Constantino, com essa galera, com a Pietra Bertolazzi e tal, honestamente não é algo que eu goste de fazer, sabe? Porque aquilo ali não é um debate. O que a gente tá fazendo aqui é muito mais parecido com um debate legítimo, no qual vocês podem discordar de mim, vocês dizem, tá bom, César, mas... vocês me escutam, eu escuto vocês e depois que a gente levanta da mesa, ambos estamos transformados pelo processo. Eu aprendi com vocês, vocês aprenderam comigo e isso foi enriquecedor para todas as partes envolvidas. Aquilo ali é uma briga de bar que se dá através de oratória, de retórica. Sim. Você fica o tempo todo esperando o cara cometer um erro, uma gafe para derrubar o cara do cavalo. Sim. Entendeu? Então assim, eu não gosto de fazer isso, tanto é que eu nunca mais participei de coisas... que tenham processos análogos a esses. Eu não gosto de fazer isso. Mas naquela ocasião, cara, a gente tava vivendo um momento tão difícil no qual essa galera tava deliberadamente estimulando um golpe de Estado, tentando derrubar o presidente eleito, que era o Lula, que tinha sido eleito ali no fim de outubro, começo de novembro, e a coisa pegou fogo, entendeu? Então, por vezes, eu cheguei a conversar isso no estúdio ali, mano, com eles. Eu falei, se vocês continuam... Eu não gosto de usar, por exemplo... e nos bastidores? De classe. Como que era essa... Respeitoso. Respeitoso. Nunca teve... Por exemplo, mas cada um não é um bastidor como esse, que vocês são carinhosos e tal. A gente anda de skate, a gente tem coisas em comum e tal. Sim. Mas nunca teve nada de agressividade, de se xingar e tal. Formalzão, sabe? Sim. Tipo, beleza, me dá a mão. Vamos lá trabalhar? Mas... Por vezes, eu cheguei a dizer, se vocês continuarem... Porque eu comecei os debates antes da votação do segundo turno, passei pelo segundo turno e fui um... Pauleira, foi o auge daquilo ali. Auge antes, se vocês pegarem, eu não usava categorias de classe, por exemplo, tá? Porque eu não gosto. Eu honestamente não gosto de utilizar categorias que te classifiquem como playboy, por exemplo. Entende? Sim. Porque eu não acho que é o caso. O cara nasceu... Não precisa adjetivar pra estar numa discussão. Ele tem o contexto dele, via de regra o cara não pediu pra nascer naquela família. Beleza. Mas eu conversei isso, principalmente com o Marco Antônio, eu disse, se você continuar estimulando um golpe de Estado de forma deliberada, isso vai gerar mortes. E se você continuar fazendo isso, eu me vejo compelido a ir pra cima de você com tudo que eu tenho. E eu vou fazer isso. Então eu não vou usar filtros que até então eu venho usando. E ele achou que não, tudo bem. Eu falei, então tá bom. Ele queria esse embate também. Então eu falei, tudo bem. Então você vai continuar fazendo isso, ok. Então eu vou começar a usar, sabe, o que vier na mão eu vou jogar na sua cara. Então eu vou dizer que você tá estimulando um golpe de Estado porque você é um playboy que fica com a bundinha sentada no pudim,
passando gel no cabelo enquanto as pessoas estão Fora do país. dormindo. Se o pau O mais quebrar, grave, se fora o do pau país. quebrar, você vai pra fora do país. E as pessoas estão em barraca usando banheiro químico. Você não foi lá uma única vez. Você vai comer, você vai jantar no Figueira Rubaiá. Você vai fazer todo tipo de playboyzagem enquanto essas pessoas estão ali iludidas, lutando por algo que elas acreditam ser legítimo. Quando eu comecei a fazer isso, aí a coisa explodiu. Entendeu? Ô César, eu tenho uma pergunta muito interessante, muito assim, que eu fiquei sempre com vontade de fazer ao assistir esses debates. Eu já te falei, conheci você através dos debates, Sim. né? E eu sempre achei que a esquerda ela tem algumas questões. E aí seria a gente voltar um pouco no assunto, seria um elitismo cultural por parte da esquerda eu chegar e falar, porra, brother, com esse tipo de gente não tem debate, porque para ter debate você pressupõe pessoas intelectualmente no mesmo nível. E para mim, e assim, de verdade eu sempre assisti muito a Jovem Pan e consumia a Jovem Pan, e às vezes eu até leio os comentários, porque eu dou risada com aquilo. Porque me parece mesmo uma fanfarra, uma coisa de, sei lá, Zorra Total, sabe? Sim. E aí eu não estaria praticando tentando rebaixar. Em cima disso, eu até quero perguntar se você acha que a esquerda está muito intelectual e muito acadêmica e falta ação direta. Ação direta. Essa é uma crítica comum que Sim. incorre sobre a esquerda. As duas coisas. Eu não acho, Bruno. Acho que não. Eu acho que exigir um mínimo de propriedade naquilo que você está falando não incorre em nenhuma espécie de abordagem elitista. Porque nesses debates, por exemplo, os caras me disseram que mudança climática é uma agenda construída pela esquerda global para evitar o capitalismo. Você teve o ex-presidente da República dizendo que vacina dá AIDS. Entende? Então, assim, não é o caso, cara, porque esses caras são alucinados, de fato, entendeu? O cara vai contra qualquer parâmetro científico minimamente aceitável e o cara vai te dizer que vai estimular que as pessoas, em última análise, cometam todo tipo de barbaridade. As pessoas morrem. Então, o Jair Bolsonaro catalisou a morte de muita gente, cara. E essas pessoas foram porta-vozes desse processo. Acaba não sendo falta de conhecimento, muitas vezes. Né? Não. Exato. É programado para ser deliberado. assim, né? Tem uma agenda, tem método. Exatamente. Então, assim, não acho que isso incorre em nenhuma forma de elitismo, não. Acho que exigir um mínimo de propriedade quando você vai debater com alguém, porque senão é muito complicado, cara, entendeu? Se o cara falar, eu ando de skate, pô, você chega num lugar que o cara não sabe ficar em cima do board, aí eu falo, pô, você não sabe andar de skate. Ah, você tá sendo elitista. Não tô sendo elitista, você não sabe andar de skate, você mentiu. A provocação foi justamente essa, porque isso é o que acontece quando a esquerda chega e fala sobre um tema, então vai falar sobre um tema de LGBTfobia, por exemplo, ou sobre misoginia. E aí o que acontece é justamente isso. Vocês vêm com uma teoria e você tá sendo elitista, e muitas vezes é por conta da falta de educação do povo brasileiro como um todo, né? Eu acho que são coisas distintas. O que o Henrique colocou aí, e é uma crítica válida e recorrente, é que sim, por vezes, a esquerda é demasiadamente academicista, intelectualista, entendeu? E tem um dano correlato. Veja, tem uma diferença, mano, que é o seguinte: intelectualismo é uma coisa, intelectualidade é outra. Intelectualismo é quando você prima sobretudo pela forma como você se conduz. Você quer falar bonito, você quer arrotar erudição, você quer mostrar que você sabe. Isso é estúpido. Isso é intelectualismo e é altamente condenável. Intelectualidade significa que você é inteligente o bastante para entender como é que cada situação pede que você se conduza. Muitas vezes, a situação pede que você seja agressivo. Muitas vezes, cabe um palavrão, por exemplo, se for o caso. E você pode estar sendo absolutamente intelectual ao agir dessa maneira, porque você percebe que é a linguagem mais adequada naquela situação. É o comportamento mais adequado naquela situação. Essa é a diferença entre intelectualismo e intelectualidade. Essa eu aprendi, hein? Agora, Muito bom. Essa foi a aula. Muitas vezes... Saiu daqui com essa. Várias, mas essa foi importante. Entende? Muitas vezes a esquerda é demasiadamente
age com um intelectualismo exacerbado. Tipo assim, eu quero mostrar que eu sei. Muitas vezes eu vejo parceiros, amigos assim, e amigas, numa discussão super acadêmica. Tipo assim, o mundão não tá discutindo isso. Então, fica hermético, fica fechado. Não tá discutindo isso, não tá. Sim. A sociedade tá em outra vibe, principalmente as comunidades não estão... Não que a academia, Henrique, não seja importante. Sim. Ela é super importante. Não, e ela dita, na minha opinião, ela vai ditando várias coisas que vai se discutir daqui 20 ou 30 anos, ok. Mas nós estamos no meio de uma guerra. E ficar discutindo algumas coisas dentro de uma academia e não partir para uma ação direta, às vezes o dano pode ser muito grande. Mas entende que no meio de uma guerra. Não é um jogo de soma zero? Não é porque existem os acadêmicos e a gente que gosta de escrever artigo e que você não necessariamente tem que ter as pessoas que são mais ativas na rua, que são mais linha de frente. Você precisa de tudo, a questão. Agora, se você fica restrito a um academicismo que te diz que você precisa de índice H, você precisa de lattes, que você precisa... Tudo bem, tudo isso é muito bom e que bom que tem pessoas que se dedicam para isso, entendeu? Mas é algo muito específico. É que nem montar um corrimão altíssimo e dizer que, sei lá, eu quero laser flip tail slide nesse corrimão. Beleza, chama o Shane O'Neill, cara. Chama o Nigel, chama os tops, o Kelvin, esses moleque. Sim. 2, 3 caras do Street League que vai conseguir andar nesse obstáculo aí. É a mega Isso, entendeu? Chama esses moleque aí da mega... Chama o Gui Curi, ele vai dar uma parada incrível na mega rampa. 99,9% dos skatistas não vão andar aí. Não vai nem dropar. Exato, então você precisa... Por que quando você constrói uma pista, você pensa no cara médio, cara? Sim. Você vai com uma rampinha baixa, com uma transição doce, que é pra todo mundo brincar. É a mesma questão. Se você for adotar uma linguagem excessivamente acadêmica e for falar de grandes pensadores e tal, essa parada vai ficar fechada, vai ficar hermética, a maior parte das pessoas não vai entender. É a mesma... Isso não quer dizer que o Street League, o altíssimo nível, seja indesejável e não sirva para nada. Mas você tem razão. A gente está num momento... De ascensão de uma proposta neofascista em diferentes partes do mundo no começo do século XXI, em alguns lugares com características de dogma religioso, o que não tinha em Mussolini, por exemplo. Entende? Perigosíssimo. Então ficar falando com base única e exclusivamente em artigo e esse tipo de coisa, talvez não vai exercer a função que a gente precisa de alcançar as grandes massas. Essa crítica é absolutamente pertinente e legítima, e a gente precisa olhar para isso sim, Henrique. Na hora. Vamos dar um gapzinho e voltamos já com Roda de Fogo. Salve! Voltando aqui com Roda de Fogo, falando com meu amigo e professor Bruno. Bruno, fala dessa parceria aí que tá na sua camiseta, do skate, do MST. Então, essa parceria aqui é uma linha de roupa, né? O MST se motorizou, uma collab. O MST se notarizou bastante pela essa questão da roupa, né? Virou meio que uma moda. E a gente foi, na verdade, conversar com o MST para falar sobre dar o curso de formação de professores de skate lá no galpão deles. Usar o galpão, porque era um espaço coberto que a gente podia usar e usou, acabou usando. Bem localizado. E durante a conversa, a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum, né, com o MST. Né? Que foi até uma fala do Bruno no início do curso, eu quero contextualizar, porque tinha 40 pessoas no curso e tinha gente de outros estados, Santa Catarina e outras cidades do interior de São Paulo, e o Bruno fez uma fala tão legal no começo que quebrou um preconceito que se tem. Diz aí, Bruno. Na verdade, essa conversa foi a fala que saiu da reunião do MST lá com o Joba, né? Sim. E a gente percebeu que assim, o skate é muito parecido com o que o MST faz. A gente também ocupa lugares que muitas vezes a sociedade deixou de lado, que não tem, vamos dizer assim, produtividade social, né? E a gente traz algum tipo de produtividade para aquele lugar, seja cultural, seja esportiva. E a gente também é visto pela sociedade como um bando de gente vagabundo, arruaceiro, que tá ali para atrapalhar. E, inclusive, quando esse local é reformado,
esse local é revitalizado, o que aconteceu com a Roosevelt, o que aconteceu com o Vale, o que aconteceu no museu também, aí a gente é impulsionado para sair dali. Então a gente já não é mais bem-vindo ali. E isso acontece também com o movimento, né? E a ideia era a gente realmente lançar essa collab para poder chamar a atenção para que, olha, vocês da sociedade estão olhando errado a coisa, vocês estão comprando muito barulho da mídia e não estão comprando o que é. Quando, de verdade, né? Quando o Bruno fala isso para uma plateia de 40, 50 pessoas que estão indo ali fazer um curso de formação de 3 dias, né, um curso muito elaborado, com uma parte pedagógica muito forte, ele faz essa provocação, fala assim, e a gente é muito parecido com o MST. E quando ele fala isso, a galera desmonta, cara. E é muito interessante você ver. E até era bom entender isso, né, César? De como que a pessoa, ela internaliza, né? É quase como o livro do Etienne de la Boétie, né? É uma servidão voluntária, né? Você serve voluntariamente. Então, a pessoa internaliza isso e passa a viver inferiorizado, né? Como você vê, eu vou dentro de um assunto também falando um pouco de política pública, como que você vê uma política pública eficaz para o skate? O que você visualiza como uma política pública eficaz para o skate? Cara, veja, o skate tem uma propriedade pedagógica muito forte, que é isso que o Bruno está colocando, e eu acho que é isso que dá essa sinergia com o próprio MST. O MST é o maior movimento social do mundo. A gente tem hoje milhões de membros e deve ter aí 500 mil famílias assentadas. E isso é um processo de transformação social legítimo. Eu faço parte hoje do ICL, vou sair daqui e vou para lá, é parceiro da TVT, inclusive, e o ICL apoia o MST, eu tenho muito orgulho desse fato, porque de muitas maneiras, durante muito tempo, hoje menos, mas skatista foi percebido como marginal, era isso que o Bruno estava colocando. E até hoje, os membros do movimento são percebidos como marginais. Sim. A gente são terrorista, a gente que quer invadir, que quer tomar tua terra, etc e tal. Isso assim, muitas vezes por gente até que são democratas e tal, que tem a mínima noção ali das coisas e tem uma visão absolutamente equivocada do que faz, o que é o MST e qual o propósito do movimento. Então, cara, eu acho que em termos de política pública, você precisa ter, primeiro, evidentemente, espaço para prática. Porque, como eu vejo, o cara que tem a sua terra, estabelecendo essa analogia que vocês estão propondo, para plantar, o conjunto de estímulos que incide sobre ele para que ele caia no banditismo é infinitamente menor do que se ele não tiver a terra. Isso também se aplica para o skate. O cara que tem, sei lá, ele tem todo tipo de problema em casa e ele pode pegar o board e ele vai suar porque tem uma pistinha, tem uma micro ramp, tem um caixote, tem alguma coisa do lado da casa dele, ele tá muito menos inclinado a cair no banditismo, a ir dar vazão pra frustração, pra mágoa, pra, enfim, tudo isso, todo tipo de coisa que não presta de uma outra maneira, né? Tem uma letra do Brown que ele diz o seguinte: eu sei, você sabe o que é frustração, é máquina de fazer vilão. O Brown diz isso. Se você não tem como elaborar essa frustração, você está altamente inclinado a fazer besteira com essa dor. Se você tem o skate, se você tem lugares para prática, principalmente se é um lugar limpo, se é um lugar que tem controle, por exemplo, como é São Bernardo do Campo hoje, você precisa mostrar documento para entrar. E que é muito E só falando de São Bernardo, que é muito engraçado, porque a gente vem de uma pista altamente antiga que era o oposto. Que era o oposto. Os caras ficavam fumando pedra atrás do Ralfão. Totalmente com localismo forte e tal, com uma história muito particular dentro de toda a história do skate brasileiro. E ela passa a ser a maior pista, que até hoje ainda é a maior pista do Brasil, da América Latina, metros quadrados, tal, tudo, e com uma organização bem certinha ali e tal. Então ela passa a ser a coisa mais underground, extremo, para ser a coisa mais organizada. E, a meu ver, isso responde a tua pergunta. Essa é uma política pública interessante que foi feito ali.
em São Bernardo, porque você vê as outras pistas, não sei, por exemplo, o Bruno falou da Ana Brandão, não sei como é que tá ali. Me parecia abandonada. Não, Quando eu tava andando ali, terra tava, de todos, né? entendeu? Abandonado, não tem nenhum tipo de manutenção. Tem manutenção dos skatistas, né? Então, a gente teve Ou agora... faça você teve um- mesmo, né? Que é válido, beleza. Mas você precisa ter Mas o uma poder público organização precisa chegar junto. Exato. Tem que E ter. isso não pode eximir o poder público de desempenhar o seu papel. Do mesmo jeito que pista de skate não é lugar pra você ficar fumando maconha. Lógico. Entendeu? Por mais que sei lá, 80, 90% da galera que anda de skate fuma maconha, eu não tenho absolutamente nada contra maconha. Hoje em dia eu não fumo maconha, mas a questão é que, cara, não é o lugar pra você ficar, entendeu? Sim. O cara vai com o pai, com o filho dele de 3 ou 4 anos, ele não quer, o cara fumando maconha num lugar que é público pro cara praticar um esporte. Claro. Entendeu? Nem o cigarro seria bem aceito ali. Não, em absoluto, Então, não pode nada. Cigarro, álcool, maconha. É um local não de é lugar prática pra isso. esportiva. Você quer fumar seu beck? Termina a tua sessão, vai pro seu carro, acende seu cigarrinho e já era. Acabou, sim. entendeu, cara? E eu quero ressaltar aqui que eu não sou moralista também, tá, Não, Henrique? A questão sim, não é, lógico. não é o moralismo, mas em termos de políticas Não. públicas... E que a é isso que maconha você tá tem que ser uma propondo, coisa muito mais aprofundada de estudo. Também. Exato. É Mas um em termos debate. de política pública, aquele lugar é pra praticar o esporte. Sim. Entendeu, Ponto. cara? Então Ponto. qualquer outra coisa, quer tomar uma cachaça, vai no bar, Até irmão. a cachaça que é. Quero falar Tem sobre lugar pra isso, né? Quero falar Aham. sobre livro. O Robocop falou aqui pra gente que vai passar aqui na TV as capas dos seus livros pra gente falar um pouco sobre. Vai ser cada 10 segundos aí, fala um pouquinho de cada um. Esse aí é o primeiro que eu lancei, chama Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Esse livro sai em 2019 e eu organizo o que, a meu ver, são os principais vetores responsáveis pela ascensão do bolsonarismo no Brasil. Legal. É um pouco disso que eu trabalho. Só fazer uma pergunta em cima desse. Uhum. Como é que pode o skatista ser bolsonarista? Boa. Muito por conta disso, porque rebeldia não se transforma automaticamente em pensamento crítico. Lembra que eu disse pra vocês que pensamento crítico é uma disciplina muito específica? Você não vai aprender a andar de skate nadando. Mas nadar é bom pra caraca. Não, é bom. Beleza, jogar futebol é bom, mas você não vai aprender a dar flip jogando futebol. Você não vai aprender a dar flip e andar de skate nadando. Você não vai desenvolver pensamento crítico com base em revolta, com base em contracultura. Sim. Isso é algo específico. Você precisa ler, você precisa estudar Não. coisas muito específicas. Não, A revolta pode ser capturada por qualquer força. Não, Exato. E o que você tá falando vai em cima de vários artistas que a gente gosta de bandas punks que falam várias groselhas que hoje não se cabe mais, mas que nos anos 80 a gente cantava com todo... Mano, Muita coisa da nossa cultura acaba tendo um conteúdo hoje que não cabe Não, e olha mais. que louco, Henrique. Eu gosto muito do Zac de la Rocha, do Rage Against, Ele- tá? Eu A postei um atitude negócio... dele de ontem foi magnífica. Entendeu? Eu postei um negócio e o cara escreveu assim, gostava mais do Rage Against quando ele não falava de política. É difícil Eu só falei, mano, com você isso. só ouviu os riffs do Tom Morello, porque você nunca prestou atenção no que o Zac tava dizendo. O cara não entende nada, entendeu? É inglês, então, passou, tá ligado? Passa aí, próximo livro. Equipe. Esse aí é o Direção. Tempestade Perfeita, é o meu segundo livro. Eu avalio a interseção entre o bolsonarismo e a pandemia da Covid-19 no Brasil, o que, a meu ver, criou uma tempestade perfeita. O Jair Bolsonaro catalisou a morte de mais de 700 mil brasileiras e 700 mil brasileiros e brasileiras. Durante a pandemia, eu abordo essa temática. A interseção entre o bolsonarismo e a Legal. Covid-19. Qual é o próximo aí, turma? Esse é o Perdas e Danos. Entre 2019 e 2022, eu escrevi muitos artigos para o UOL, para Carta Capital, para Fundação Perseu Abramo, não vou lembrar tudo de cabeça, para revistas e sites e tal. E aí o editor, que é o Salvio Nencotter, me convidou, você não quer fazer uma compilação e colocar os 50 Legal. principais artigos Boa. que você redigiu nesse período, nessa obra aí? É isso que é o Sobre Nossa. Perdas e Danos. Puta, que legal. Mas tem... Mais um, né? Ó, E aí é aqui já os falou. Farrapados, que é um pouco a gente já falou, eu falo a Boa. respeito do elitismo histórico-cultural e de como essa força social organiza os nossos arranjos societários. E você trouxe pra gente um presente aqui também, um livro, Tá né? aqui, cara. Opa. Esse aqui eu editei, Bruno. Esse eu não redigi, ele é do Nils Melzer, que é um relator especial das Nações Unidas para detenções arbitrárias e processos de tortura. Ele conta a história, o processo, daí o nome do livro, O Processo de Perseguição contra o Julian Assange,
que é um jornalista australiano que vem sendo perseguido, sobretudo pelos Estados Unidos e os seus asseclas ao longo dos últimos 13 anos. O Julian Assange é o do Wikileaks, né? Isso, é o fundador do Wikileaks. Ele demonstrou coisas absurdas, como os Estados Unidos bombardeando deliberadamente, por exemplo, funerais e casamentos na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. E hackeando o e-mail da Dilma também. Entre outras coisas. É o mesmo, né? Os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, já que você tocou nisso, montam uma empresa de fachada suíça que se chama CryptoAG. E a CryptoAG vendia soluções de criptografia, só que eles tinham a chave. Você é mestre em mudança social e participação política, né? Isso. A cultura é uma ferramenta importante nessa mudança? É a ferramenta. Os instrumentos da cultura são as ferramentas preponderantes para qualquer transformação social. Veja, essa é a melhor pergunta que você poderia me fazer. Todo substrato que anima, Henrique, não só a extrema-direita neofascista, mas a direita liberal, parte do pressuposto que existem seres humanos que são superiores por natureza e outros que são inferiores por natureza. E que o teu desenvolvimento, ele acontece única e exclusivamente no nível fisiológico. Ou seja, você é o Henrique, você é o Bruno, porque vocês já trazem nas suas cargas genéticas tudo aquilo que vocês precisam para se desenvolver. O teu desenvolvimento seria pré-formado. No Esfarrapados, eu utilizo Vygotsky, que é um pensador, enfim, eu não vou descer nisso, mas para argumentar que o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural. Ele não é genético, ele não é fisiológico. Você gosta de skate e você está inclinado à esquerda no espectro político e ideológico, porque se vocês forem procurar o teu desenvolvimento, principalmente desde que você nasce e quando você era da tua infância, teve alguém que te estimulou, teve alguém que já era de esquerda, teve alguém que você admira, um amigo, um pai, um familiar. Pai professor aqui. Tá entendendo? Mãe professora. Mãe professora. Entendeu? Formados nossos pais de seminário. Aí. Meu pai de seminário. Meu pai também. Minha mãe professora de jornalismo da Metodista. Meu pai professor de português. É exatamente isso. Não falha uma única vez. Sim. Tá? Então, o desenvolvimento humano, ele não é fisiológico, porque a biologia já é outra coisa, mas a gente acaba incorrendo numa espécie de biologismo que tenta reduzir a complexidade do ser humano para as propriedades fisiológicas. A tua composição genética, coisas fenotípicas e tal. Isso é absolutamente importante porque o principal é a questão cultural. Uhum. Então, você se constitui naquilo que você se constitui, porque você... Nesse livro, para encerrar a minha resposta, eu argumento o seguinte, cara, por que é importante ressaltar essa complexidade que eu vou colocar? Porque se você conversar com qualquer um de direito, o cara vai te falar, ai, ó, esquerdista, daí vem a vítima da sociedade. Ah, então quer dizer que as pessoas são vítimas da sociedade. Não, é bem mais complexo do que isso, tá? A tua personalidade se forma com base numa relação absurdamente complexa entre o teu tempo autobiográfico e o teu contexto histórico geracional. O uso que você faz das tuas escolhas é óbvio que ele conta. É óbvio. Porque você pode me dizer, tem muita gente, César, que saiu de uma comunidade empobrecida de uma favela e conseguiu ascender dentro da sociedade do capital. Sim, é verdade, mas essa pessoa, via de regra, ela tinha um talento muito específico. O cara era um skatista muito bom, o cara era um músico muito bom, o cara era um ator brilhante, entende? Via de regra, o que você tem organizado por essa sociedade é um projeto institucional para favorecer uma minoria, que a gente fala as minorias, né? Pretos, pardos, gays, as minorias. Não, essas pessoas são mulheres, essas pessoas são a maioria da população. E você tem um modelo de sociabilidade que prioriza o desenvolvimento dessa minoria, branca, hétero, ascendência europeia, em detrimento da maior parte da população. Qualquer mudança significativa passa por mexer nesse elemento da cultura, que é isso que você propõe na tua provocação. Esse é o elemento central da parada. Não é que é importante. Não é que, tipo assim, a cultura é importante no teu desenvolvimento. Não, ela não é importante. Ela é preponderante. Importante são as outras questões genéticas, fisiológicas. Tudo isso é importante.
Porque é besteira dizer que pô, no skate você não vê que tem diferença. Tem moleque que começa a treinar e com 5, 6 anos de idade, o moleque tá dando flip. Claro. Tem outro moleque que vai outro skatista que vai andar a vida inteira e nunca vai aprender a dar um flip. Então existem diferenças, é óbvio. Mas a questão central é o aspecto cultural. Qualquer mudança significativa tem que passar por isso, Henrique. Foda. Bom, caminhando pro fim aqui desse bate-papo foda. Obrigado, bom. Eu quero agradecer o César, dar um presente aqui, que é a camiseta do nosso coletivo lá, do Quintal do Ipiranga. Pô, Já que é da área cara. aí, Aí, tem uma ó. camisetinha Obrigado. aí. Pode abrir? Pode, Pode. claro. Obrigado. Ô César, cara. a gente pede uma indicação que você queira falar de música, livro, alguma coisa que você queira indicar aí pra galera que tá assistindo a gente. Pô, Fica cara, à vontade. tem muita coisa. Olha que linda, só mostrar aqui, gente, ó. Além dos seus livros, né, que já estão aqui indicados. Linda, Ó. Brunão. Obrigado, hein, cara. Valeu. Porra, Tamo Quintal do junto. Ipiranga, que virou a referência de sociedade organizada do bairro, né? Olha um só, movimento de cara. skate. Pô, e parabéns. virou. Mas os caras teve que brigar lá. Isso é fazer política, irmão. É, Bruno. Então, Não, pra o no- skate pra tem nossa muito comunidade- disso. Exato, para nossa Da organização comunidade. social. Toda vez que vocês pensarem, que eu não gosto de política, porque meu negócio é manobrar. Sim, mano, mas você vai ficar na mão de alguém que gosta. É. Entendeu? Você vai ter que negociar com o patrão, você vai ter que lidar com inúmeras situações na tua vida que é absolutamente fundamental e você vai ter que fazer política. Então não tem muito como fugir disso. Indica pra nós, então, alguma Livro. coisa aí. Cara, eu vou deixar um que eu gosto muito e eu li recentemente, que chama O Despertar de Tudo. Uma nova história da humanidade. Boa. Tá? Que é David Graeber e David Wengrow. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Essa é uma leitura primorosa, cara. Considerações finais, meu amigo. Pô, eu quero agradecer demais pra vocês. Há décadas agora já eu insisto nessa questão que surf e skate tem um valor pedagógico brutal e que precisam ser usados para transcender a meras fronteiras do próprio esporte, que é o que vocês estão fazendo aqui. Por isso que o Roda de Pogo é genial, porque vocês utilizam a força do skate, a potência do skate para abordar temas que são mais densos, que por vezes são mais áridos, que as pessoas não prestariam atenção se não tivesse atrelado com a questão do skate. Então o programa é genial, obrigado, parabéns, vida longa ao Roda de Pogo, que vocês tenham todo o sucesso do mundo e é uma honra participar dessa edição. Obrigado, gente, pelo Valeu. convite. Muito obrigado. Bruno, Pô, tô considerações? emocionado, até porque acompanho o César e por um acidente do destino, conheci ele porque o Banana postou um vídeo dele, eu falei, caralho, esse maluco que é da hora ainda anda de skate, porra, aí fechou, né? Então, pô, muito obrigado mesmo, pra gente é uma puta força você estando aqui e ajudando a gente a disseminar um pouquinho essa mensagem que a gente quer fazer. E a porta tá aberta pra voltar sempre que quiser aqui. Tamo junto aí. Obrigado, E vamos fazer sessão junto também. Bora, né? vamos andar de skate, é Vamos isso. que vamos. Amigos, irmãs, irmãos, estamos finalizando mais um Roda de Pogo. É isso, amigos. Emancipação, consciência, é isso que a gente precisa. O skate tem muita atitude, o skate é uma cultura, é uma qualidade, um estilo de vida, mas a gente precisa estar sintonizado no que está acontecendo na sociedade, porque a gente é muito mais, porque a gente pega ônibus, porque a gente anda de coletivo, anda de skate, vai curtir alguma cultura, então a gente tem que estar sempre sintonizado. Obrigado, até a próxima. César, sempre convidado para vir Obrigado, aqui. irmão. Obrigado, Henrique. Como convidado, também quiser participar um dia como entrevistador junto com a gente, tá aí Pô, super obrigado, bem-vindo. irmão. Se vocês me convidarem, eu estarei sempre aqui. Obrigado, cara. Gente, Valeu. até mais.